Cinco. Só complementando também o que já foi dito, tem um anexo específico que a gente está finalizando ainda, e na consulta pública ele vai estar público, que fala da parte de treinamento, reciclagem. Então, tem cursos que são obrigatórios logo no início da operação para os motoristas, e depois você tem cursos, eu acho que a cada 2 ou 3 anos, que são de reciclagem, e inclui tanto a parte de direção segura, como a parte comportamental também, tá bom? Mas fica essa sugestão para a equipe da INDEC olhar isso também, para ter certeza de que está tudo aí. E da parte dos dados abertos, o anúncio oficial ele deve ser feito em breve, mas que nem o Vinícius falou também, eu sei que tem mais gente aqui que eu conheço de longa data, que são de outros aplicativos, tem acadêmicos também que usam bastante os dados para conseguir fazer estudos, então esses dados já estão abertos, que nem o Vinícius falou, a gente pode depois passar o termo de credenciamento. Essa palavra para a Anny, né? Anny, isso. Olá, boa noite. O meu nome é Anny e eu trabalho no IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que é parceiro do MP no acompanhamento dessa licitação desde 2019. Então, primeiro eu gostaria de parabenizar o fato de que, ao contrário da outra audiência, vocês abriram para a fala das pessoas, isso é muito bom, e fizeram a escolha por audiências regionais, não em horário comercial, que é muito bom. Aí eu tinha 3 perguntas. A primeira, sobre transparência, é o seguinte: eu queria saber quando vocês vão divulgar o estudo da FIPE, porque como ele é a base econômica de tudo que a gente está falando aqui, é direito da população de poder analisar esse estudo com calma, tendo tempo, visto que é a partir dele que são feitas todas as contas e ele ainda não foi publicado. A outra coisa a ser publicada, eu queria saber se vocês vão publicar uma minuta do edital até ainda dentro das audiências, para a gente poder aprofundar o debate. E então, pelo menos um cronograma sobre a consulta pública, quanto tempo ela vai ficar aberta. E eu queria saber se vocês vão responder à consulta pública anterior. Porque em dezembro várias pessoas fizeram várias perguntas, incluindo a gente, via a consulta pública no site, e ninguém obteve resposta. Então a gente gostaria de saber, em termos de transparência, se isso vai acontecer em algum momento e quando que essas informações do edital e do estudo da FIPE serão divulgadas. A outra pergunta que eu queria fazer era sobre, mais especificamente, dinheiro. Vocês falaram aqui hoje que o custo do sistema é 500 milhões, mais ou menos, e tem 402 em arrecadação, 70 em subsídios. Tem que ver o estudo, né, para poder avaliar esses cálculos e tudo mais, mas aí a questão é a seguinte: esse é um subsídio de pouco mais de 10%. Considerando que vocês estão colocando uma fórmula paramétrica para calcular a tarifa de remuneração e ela é inflacionária, logo ela é sempre para mais, isso significa qual a previsão de aumento da tarifa? E qual a previsão de tarifa inicial, considerando que o subsídio é desse tanto, e considerando o fato de que, com fórmula paramétrica, a tendência é sempre ao aumento todos os anos, né? O reajuste é sempre para cima, não para baixo. Então, eu gostaria de saber se há já informações disponíveis para a gente discutir essa questão de qual será o valor da tarifa, se haverá abertura de planilha para o cálculo tanto da parte de oferta quanto da parte de demanda, porque sem transparência sobre essas informações a gente segue no escuro quanto aos valores da tarifa. Agradeço mais uma vez, o IDEC segue à disposição para conversar com vocês no que for preciso. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou convidar agora à frente os últimos inscritos: Fernando, Ronaldo, João, Paulo e Walter Rocha. Boa noite, meu nome é Fernando, sou advogado e eu sou da Comissão de Direitos Humanos do OAB de Campinas. Enquanto membro, eu escutei alguns comentários de algumas pessoas, então eu levo ao conhecimento dos senhores. Eu não peço soluções nesse momento, são apenas colocações. Primeiro, alguns usuários reclamaram
São coisas pequenas, são mais da ordem técnica. Reclamaram da altura dos degraus. Pessoas de baixa estatura, elas tinham dificuldade em subir nos ônibus, tendo em vista a distância do piso até o degrau. E escutamos também algumas reclamações com relação, claro, são situações pontuais, mas podem ocorrer. Às vezes, direção inadequada de motoristas com relação à arrancada, à freada. Talvez uma possível solução seria a transmissão automática nos ônibus, mas não estou aqui para dar a solução técnica. Estou apenas levando a conhecimento algumas coisas que podem ocorrer. Por conta própria, pesquisei, conversei com alguns motoristas e escutei também de alguns que talvez uma sugestão fosse a construção de banheiros, especialmente para motoristas do sexo feminino, que nas linhas mais longínquas, nos pontos finais, nas paradas finais, elas tinham dificuldade no uso de sanitários, tá? Então, não estou pedindo soluções, estou só levando ao conhecimento aqui. Bom, agora, uma colocação minha. O número de veículos particulares em Campinas está crescendo bastante, tá? Qualquer pessoa que dirige regularmente consegue verificar que as ruas estão abarrotadas de carros. Isso pode ter reflexos na qualidade do ar, doenças pulmonares e até no deslocamento de viaturas, por exemplo, policiais, ambulâncias, bombeiros, no atendimento de emergências. Então, não estou pedindo soluções agora, estou apenas levando ao conhecimento e colocando uma coisa para discussão. Eventualmente, o poder público, a longo prazo, fazer alguma coisa no sentido de conscientização de menor uso dos veículos particulares em prol do coletivo. É claro que isso envolve várias questões, até questões delicadas, como, não sei, arrecadação de impostos com a venda de veículos, mas não vou fazer essas colocações aqui. Apenas faço a colocação do estímulo a longo prazo do coletivo. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Vou convidar agora o senhor Ronaldo. Lembrando, tá, que as perguntas que não forem respondidas está sendo registrado aqui pela nossa equipe e vai ser disponibilizada no site a resposta. Né? Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando. Desde já agradeço em especial ao senhor Vinícius Riveretti, também ao Fernando, que em todas as ocasiões e oportunidades que nós precisamos deles, eles nos receberam muito bem lá na sede da INDEC. O Vinícius agora está um pouco mais difícil o contato, né, Vinícius? O Vinícius está bastante corrido, mas o Fernando tem te representado muito bem lá. Então, desde já, obrigado aí por tudo que vocês têm feito por nós. Bom, eu sou permissionário, não sei se eu trabalho para a cooperativa Altercamp ou se eu trabalho lá para o Expresso Campibus. Eu sou um dos 9 permissionários que já trabalhamos há 15 anos no serviço do Corujão. E eu não sei, há 15 anos atrás, quem estava dentro da INDEC, se tiver alguém aqui que puder responder. E nós aguardamos uma resposta. Quem fez o acordo e qual foi o acordo que permitiu que os permissionários operassem um serviço licitado para as concessionárias de empresas de ônibus, que é o nosso caso. E agora foi nos passado que na verdade nós pleiteamos a continuidade da prestação desse serviço, uma vez que nós já estamos lá há quase 15 anos, iniciamos em janeiro de 2008, então estamos indo para 15 anos. Nós pleiteamos a continuidade deste serviço e foi nos passado que nós estamos operando esse serviço de uma forma ilegal. Então, se está ilegal, eu não sou ilegal, eu sou permissionário. Então, é isso que eu gostaria de saber. Obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. Obrigado, Ronaldo. Passar a palavra ao senhor João. Boa noite a todos. Eu ia perguntar, o Ronaldo já fez a pergunta, né, sobre o Corujão, mas eu queria
acrescentar só que as empresas que recebem recebiam lá um valor e depois eles ofertaram, pagaram metade, e esse pessoal que está trabalhando aí está com um valor muito defasado, ninguém tem condições de colocar lá um ônibus novo. E precisava ver essa questão aí de remuneração aí de valor. E quanto ao pai, falou aí que questão de foi em outras cidades aí para ver, São José dos Campos e outros lugares. Aqui também em Campinas tem um serviço ligado, que é um serviço, ele é o segundo serviço mais bem avaliado do estado de São Paulo. O primeiro era aí o serviço do Poupa Tempo em primeiro lugar, e o Ligado estava em segundo lugar em avaliação. Agora, quando as demais perguntas aí, o Ronaldo já fez. Eu agradeço a todos aí. Obrigado, Paulo. Na sequência, o Walter. Primeiramente, boa noite a todos da mesa e toda a pessoal que está aqui, né? Acrescentando rapidinho do pagamento de débito e crédito nos ônibus, né? Aí gostaria de acrescentar aqui um detalhezinho aqui, tipo, se vai ter tudo terminais previsto, a respeito do que eu queria falar, um detalhe, do que a pessoa ficar digitando senha para atrasar, porque hoje em dia tem a tecnologia de aproximação, né? Que eu acho que também ajudaria muito na agilidade das coisas. Aí gostaria de saber, está previsto, lógico, todos os terminais, dos ônibus e todas as estações do BRT, né? Nas catracas também. Aí outro detalhe aqui também que eu queria fazer uma pergunta, se você tem, é uma proposta já antiga, mais de 10 anos que falaram, fazer reunião com a MTU, né, com o transporte metropolitano, para fazer uma parceria de pagamento, integração entre municipal, né, e com a MTU. Eu sei que precisa de discussão profunda, mas de repente, né, acho que em São Paulo tem já algumas, não tem, mas tentar ver com a MTU. E também sobre outra coisa aqui também, eu queria saber sobre assim, demais locais da cidade de Campinas, né, onde não tem o BRT, por exemplo, se está previsto a implantação de mais estações de transferência e terminais fechados, né? Por quê isso aqui? Porque nisso, com terminais fechados na região, pequenos terminais fechados, ajuda a organizar as linhas, para evitar sobreposição lá no centro, de muitas linhas, né? Além de ter criação de linhas troncais e mais linhas limitadoras, né? E nisso, no futuro, com a linha troncal naquela avenida, se em médio a longo prazo, poder ser investido o quê? Em corredores tanto de BRT ou em BRS. Exemplo que tem em Niterói, no Rio de Janeiro, plantaram cena de BRS. E é isso, né? Isso também, não sei se tem a ver com a licitação aqui, mas se no futuro poderia ser até pensar na expansão do sistema BRT também, né? Que eu acho que mais aqui, acho que é isso, né? Obrigado, Paulo. Passar a palavra agora ao Walter. Boa noite à mesa, aos vereadores presentes. Eu vou falar como conselheiro municipal de trânsito e transporte. Eu gostaria de reforçar a palavra aqui do presidente do conselho, que não é só nos terminais que deveriam ter banheiros. Os banheiros deveriam ter nos pontos iniciais das linhas. E que isso não acontece por questões adversas. A gente fica em praças, em banheiros até às 7 horas da noite, quando está aberto, e o restante é tudo na garrafa, jogado em frente das casas, causando uma situação muito complicada para os motoristas, que não têm condições para isso. Então eu represento, dentro do conselho, a parte dos operadores e dos estudantes. Então, como na mesa executiva a gente faz essa situação, gostaria de salientar se dentro desses estudos existem as possibilidades para isso ou não, para dar dignidade a essa categoria que faz desde a primeira hora até a última
o transporte de toda a população de Campinas. Gostaria também de reforçar, na primeira audiência que teve com a nova composição de secretários e de vereadores, que o sistema não estava sendo feito apenas para 20 anos. A gente teve, dentro do plano diretor da cidade, um plano viário que entrou para essa questão e que nunca foi feito aqui diagnóstico e prognóstico desse plano, e que esse plano viário, que era um plano diretor para a cidade, ele deveria ser desenvolvido e orientado através do transporte. E houve agora uma nova contratação da empresa FIP para verificar o fechamento contratual das empresas, para verificar a questão do crescimento dos aplicativos dentro da cidade, enquanto isso iria reduzir o número de pessoas a utilizar o transporte público, causando desequilíbrio, e também dar sugestões para construir a nova licitação. Não foi feito aqui, como foi já pedido pelo INDEC, a citação desse fechamento sobre isso, porque qual a preocupação? Há 2 meses, com o contrato agora não mais oficial de 15 anos, as empresas estão ofertando ônibus novos no final, depois de passar os 15 anos de trabalho para a população, coisa que deveria ter sido feita no processo já da licitação. Então, isso é bom para a cidade? É bom para a cidade, mas causa também uma situação de cumprimento contratual na última hora. Então, gostaria de deixar bem evidenciado isso em relação à questão da FIP, está agora fazendo um trabalho aqui, e que nós, nem do Conselho, nem da sociedade, está a par dos fechamentos dessa empresa, que pode, se não for pago o que ela investiu, pode ser a primeira a concorrer, a brigar pela não execução dessa nova licitação por perdas e prejuízos. Então, gostaria que os vereadores se situassem em cima disso. E do sistema alternativo, gostaria de colocar a posição que já foi apontada aqui do sistema Corujão, que fazemos há muito tempo. Perdemos a situação de estar operando com essa nova apresentação da licitação, e onde seriam encaixadas essas pessoas para dar continuidade ao seu trabalho. E do sistema alternativo também saber onde nós vamos estar enquadrados dentro do seu plano de negócio da FIP para esse novo negócio, quanto seria valores, etc. Queríamos estar representando dentro da cidade, porque não queríamos perder espaço e deixar de operar para a cidade, que foi a referência que foi falada aqui, e o nosso meio de sustentação dessa categoria. Obrigado pela atenção. Obrigado, Walter. Vou passar a palavra à mesa e antes informar que as perguntas que não forem respondidas, elas vão ser compiladas agora na próxima semana e disponibilizadas junto ao nosso site, tá? No decorrer da semana. Agora sim. Como eu fui citado nominalmente aqui na questão do Corujão, responderei a questão do Corujão. Primeiro, eu estava assim, presente em 2006, quando os novos contratos começaram e quando as linhas do Corujão também iniciaram sua operação. Mas eu não participei. Pessoal, por favor. Tiro, Rafa. Vou jogar ele lá fora. Continuando aqui, mas eu não participei da negociação, se é que houve, para que os alternativos operassem o Corujão. Mas realmente é uma distorção que será corrigida a partir do momento que nós tivermos as novas concessionárias. O serviço noturno não será mais separado, vamos dizer assim, como existe hoje. Não teremos um serviço Corujão. Nós teremos linhas que operarão 24 horas, né? No serviço convencional, no serviço operado pelas concessionárias. Então, os atuais permissionários, os 9 permissionários que hoje operam o Corujão, voltarão a fazer parte normalmente da cooperativa, a Altercamp no caso, e deverão assumir linhas normalmente como todos os outros permissionários, tá? É isso.
lá amanhã no seu gabinete conversar com você, pode? Bom, você teve a oportunidade de fazer pergunta. Não, mas conversar sobre o Corujão atual, conversar sobre o Corujão atual não resolve mais. Eu estou dizendo, nós vamos alterar o processo agora, né? Alterar, mas e aí? Eu ganho, pessoal, para trás. Eu trabalho para a empresa de ônibus. Eu não trabalho pela cooperativa, mas... Por favor, gente. O validador nosso é diferente das cooperativas. Entendeu? É isso que você tem que ver. Só para a gente encerrar aqui, já passou o horário que a gente tinha programado, mas é interessante a gente dar a devolutiva. Calma, Vinícius, calma. Conforme foi perguntado aí pela como é que você chama, desculpa? Do IDEC. Ani, as perguntas que aqui não foram respondidas, né? Ninguém aqui é robô, né? Eu não faço milagre. Então nós vamos responder, né, conforme a quantidade de perguntas que nós estamos recebendo em todas as audiências, nós pretendemos responder até o dia 20 no máximo, né? Porque as audiências acabam no dia 7 de maio. Então provavelmente até o dia 15, depende muito da quantidade de perguntas que forem recebidas, né? Hoje aqui nós tivemos mais de talvez 60, 70 perguntas. Os estudos que foram... Você quer falar dos estudos? Os estudos estão sendo elaborados pela FIP, eles vão ser publicados junto com a consulta pública. Então todo esse processo que está acontecendo aqui, as sugestões que vão ser incorporadas ao processo, eles têm impacto na modelagem, têm impacto nos anexos licitatórios, então a gente vai compilar todas as sugestões, aquelas que forem acolhidas vão ser refletidas tanto nos documentos quanto na modelagem e publicado tudo junto com a consulta. Sobre a consulta pública, né, que foi mencionado a questão do prazo, o prazo legal, né, depois que nós publicarmos a minuta do edital, né, haverá a publicação da minuta do edital, nós vamos deixar, o prazo legal é de 30 dias, porém esse é o mínimo, né? Então nós pretendemos fazer por um prazo muito maior a consulta pública. Pessoal, só um minutinho. E em relação à questão sobre os efeitos inflacionários, o modelo é todo construído em termos reais, então ele já considera os efeitos inflacionários. Esses 70 milhões são a valores reais, valores de hoje, tá? Sobre a data, né, acho que é importante dizer também, a partir do dia 7 de maio, né, nós estamos prevendo aí, dependendo da quantidade de sugestões, de 30 a 60 dias para publicar a minuta do edital e deixar para consulta pública. Pessoal, eu acho que as demais perguntas a gente pode responder depois. Queria agradecer a todos que tiveram a participação aqui nessa audiência pública. Mais uma vez agradecer a todos que vieram aqui nesse período noturno, agradecer ao Moneda, que fez o nosso cerimonial, ao vereador Zé Carlos, ao vereador Eduardo Magoga, ao vereador Otto mais uma vez, ao vereador Cecílio, a toda a equipe técnica da INDEC, a todos que estão aqui, o Henrique, secretário adjunto, ao secretário Rogério Menezes, ao Bruno, ao Fernando, secretário, ao André e ao Fogosi. Agradecer realmente a participação de todos, e é através desse tipo de audiência pública é que nós vamos construir a melhor licitação para a cidade de Campinas. Eu agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos. O horário de encerramento exatamente às 8h15 da noite, cumprindo as 2 horas conforme nós dissemos. Muito obrigado.